No vídeo de hoje, vamos estudar a restituição das coisas apreendidas. Esse assunto está previsto nos artigos 118 a 124 do CPP e costuma aparecer em provas por meio de questões literais da lei. Vamos entender os principais pontos. Primeiro ponto importante: quando uma investigação criminal está em andamento, diversos objetos podem ser apreendidos, por exemplo, celulares, computadores, veículos, documentos, armas, dinheiro. Mas surge uma pergunta: em que momento esses bens podem ser devolvidos ao seu proprietário? A resposta está no próprio Código de Processo Penal. O artigo 118 do CPP estabelece uma regra fundamental: as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Em outras palavras, se o objeto ainda é necessário para a investigação ou para a produção de provas, ele permanecerá apreendido. Essa é uma das primeiras informações que o candidato deve memorizar. Quando a restituição pode acontecer? A resposta está no artigo 120 do CPP. O dispositivo prevê que a restituição poderá ser determinada quando o bem não for mais necessário ao processo e não existir dúvida sobre o direito do reclamante. Nessa situação, a restituição poderá ser determinada pela autoridade policial ou pelo juiz. Esse é um detalhe que costuma gerar pegadinhas em concursos. Muitos candidatos acreditam que somente o juiz pode autorizar a restituição, mas isso não é verdade. Quando não existe dúvida quanto ao direito do interessado, a própria autoridade policial pode determinar a devolução. E se existir dúvida sobre quem é o verdadeiro proprietário, a situação muda completamente. Se houver controvérsia sobre a posse ou propriedade do bem, a autoridade policial não poderá decidir. Nesse caso, a decisão caberá exclusivamente ao juiz. O pedido será autuado em apartado e o interessado deverá produzir provas para demonstrar seu direito. É exatamente nesse ponto que muitas questões de concurso procuram confundir o candidato. Quem deve ser ouvido antes da decisão? Outro detalhe importante aparece no próprio procedimento de restituição. Antes da decisão judicial, o Ministério Público deve ser ouvido. Os interessados também terão oportunidade de se manifestar. O objetivo é garantir segurança jurídica e evitar a entrega indevida do bem a quem não possui direito sobre ele. O que acontece quando a discussão é muito complexa? Em algumas situações, a controvérsia sobre a propriedade do bem exige uma análise aprofundada. Nesses casos, o artigo 121 do CPP determina que os interessados sejam remetidos às vias ordinárias, ou seja, a discussão deverá ocorrer perante o juiz civil competente. O processo penal não se transforma em uma ação de propriedade. Resumo importante. Artigo 118. A coisa apreendida não será restituída enquanto interessar ao processo. Artigo 120. A restituição poderá ser determinada pela autoridade policial ou pelo juiz quando não houver dúvida sobre o direito do reclamante. Havendo dúvida, a decisão será exclusivamente judicial. O pedido poderá ser processado em apartado e o Ministério Público deverá ser ouvido. Questões complexas sobre propriedade podem ser encaminhadas às vias ordinárias. Vamos ao ponto que cai em prova. Se a banca perguntar, a autoridade policial pode determinar a restituição de um bem apreendido? A resposta é sim, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante e que o objeto não seja mais necessário ao processo. Se houver dúvida, a decisão será do juiz. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, compartilha com os colegas, se inscreve no canal para mais revisões aqui
no direito do dia a dia e, caso queiram, apresentem novos assuntos jurídicos.